Graça e paz, amados. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. O tema do sermão de hoje é a jornada no deserto. Primeiro estudo. Estamos iniciando um dos estudos mais proeminentes que envolve todo o povo de Deus. Iremos estudar uma série com este título: A Jornada no Deserto. O deserto é local de sofrimentos, de direção de Deus. No deserto, mesmo que não pareça, Deus está sempre por perto. Tem tudo em seu controle. É um lugar de livramentos, lugar de milagres. Podemos ver alguns aspectos do deserto. O primeiro a provar do deserto foi Abraão, quando desertou seu filho Ismael e sua mãe Agar, conforme Gênesis 21:14, que diz: Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Imagine, mas Deus era com Ismael. Em Gênesis capítulo 21, versículo 20, Deus estava com um menino que cresceu e morando no deserto, tornou-se flecheiro. Rúben, temendo o sofrimento de seu pai, preservou a vida de José. Em Gênesis 37, 22 diz: Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai, Jacó. Com Moisés, quando ouviu a voz de Deus no deserto, em Êxodo 3:1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, quando Arão também se encontra com Moisés no deserto. Vejamos esta outra experiência em Êxodo 4:27. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Amados, o deserto também é lugar de cultuar o Senhor. Conforme registro em Êxodo 8:27, a palavra diz que havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenar. E Faraó, achando que o povo voltaria ao Egito depois da jornada no deserto. Veja em Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe,
e orai por mim. O povo, amados, temeu o deserto. Em Êxodo 14, versículo 11, a palavra diz: e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Ah, Senhor, caminhar e não achando água no deserto, conforme registro em Êxodo 15, versículo 22. Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. É deserto. Em Êxodo 16:1, a palavra de Deus diz que partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Veio então a murmuração por causa do deserto. Em Êxodo 16:2, a palavra de Deus diz: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Ah, Senhor, especificamente no deserto. Murmuraram também pela prosperidade, não somente pelo deserto. Êxodo 16:3. Pois os filhos de Israel lhes disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Só que o povo de Israel esqueceu que o deserto também é um lugar de maravilhas. Em Êxodo 16:10, e quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Veja o registro em Levítico 7, versículo 38. A qual o Senhor entregou a Moisés no monte Sinai, no dia em que este estava ordenando aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. E veio alimento, comida no deserto. Em Êxodo 16:14, a palavra de Deus diz: quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda, como a geada sobre a terra. Este aspecto era para que Israel lembrasse das futuras gerações da prosperidade do Senhor no deserto. Êxodo 16:32 diz: e disse Moisés: isto é o que o Senhor ordenou, dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E mesmo pelo deserto há promessas para o seu povo. Em Êxodo 23:31, a palavra de Deus diz: e fixarei os seus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio, porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Também Deus requeria sacrifícios de culto verdadeiro. Em Números 3:4, a palavra de Deus diz: mas Nadab e Abiú morreram
perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Veja na jornada, quando Moisés recebe as boas notícias dos espias, frutos da terra. Em Números 13, 26, e chegando apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, a mão de Deus. E Deus, muitas vezes, amados, tem tolerância para com a murmuração. Em Números 14, 22, diz que nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz. Deus fala de desobediência também do povo de Deus no deserto. Em Números 14, 32 diz: quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Em Números 14, 33 diz que os vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Em Números 32, 13 diz: e assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Conforme Números 26, 65, diz que, porque o Senhor dissera deles, certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus pede que haja lembrança do deserto pelo seu povo. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 12, ele diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Que maravilha, amados. Podemos viajar neste tema. Está somente começando a série A Jornada do Deserto. E eu não sei qual é o tipo de deserto que você está passando hoje. Eu sei do meu deserto. E é um deserto, talvez, relativo também ao seu deserto. Fiquemos vigilantes e prontos para o grande dia de Deus. A vinda de Cristo pode ocorrer num instante, no piscar de olhos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, 35. E como disse Jesus, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Então nossa oração é: nosso Deus e eterno Senhor, entronizado e exaltado e inescrutável é o Senhor, Pai. Cremos que Tu és o único Deus soberano e majestoso, Senhor. Somos gratos por Tua infinita misericórdia e Teu singular amor. Continue com Tuas mãos estendidas sobre nossas vidas e de nossas famílias. Perdoa os nossos pecados. Nós te oramos em nome de Jesus.
Amém. Beir Laroi, tu és Deus que nos vê.